TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV Digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais profissionais, os principais empresários e os principais políticos do Ceará. Hoje nós vamos realizar a entrevista de número 154. Entrevista essa que tem o apoio cultural do Hotel Passárgada, é um hotel que fica lá na Chapada do Araripe, do Grupo São Benedito, do nosso amigo Silvio Rui, e da Fortaleza Tintas, do nosso amigo Luiz Aguiar Vale. Hoje nós temos a grande satisfação de receber aqui no nosso programa, este programa em que aqui nessas cadeiras só sentam vencedores, porque para cá só vem quem vence as nossas promoções. E hoje nós estamos recebendo um grande engenheiro, vencedor, Dr. Paulo André Holanda. Dr. Paulo André Holanda é o presidente da Companhia Docas do Ceará. Ele ganhou como melhor executivo federal sediado no Ceará. E ele é filho também de outro grande vencedor. Ele é filho do deputado federal Ariosto Holanda, que também já ganhou as nossas promoções e que também já esteve conosco aqui. Paulo André, satisfação muito grande, meu irmão, em recebê-lo aqui no nosso programa. E eu queria que inicialmente você fizesse um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Bom, é uma satisfação, Roberto, muito grande estar aqui no seu programa. Primeiro eu queria agradecer, né, a homenagem que eu recebi agora como o melhor executivo federal. Foi uma satisfação que eu queria compartilhar, primeiramente, com todos os que fazem a Companhia Docas do Ceará. Certo. Porque foi do ano de 2013, então foi no auge de toda aquela movimentação, de todo o crescimento do porto. Então eu por questão de justiça, tenho os conselhos de administração e os funcionários da Companhia Docas. Então fica aqui meu profundo agradecimento a todos e a você por essa homenagem e todos que votaram, porque é muito importante para que a gente possa continuar o nosso trabalho, né? A gente começa a ter uma responsabilidade ainda maior, porque a gente fica mais visado e mais cobrado ao mesmo tempo. Perfeitamente. O objetivo é exatamente esse. Aqueles que ganham ficam motivados, ficam sendo mais cobrados, e aqueles que não ganham querem ganhar, então isso gera uma saudável competição. E também eu gostaria também de agradecer você ter citado, né, o nome do meu pai, o deputado Ariosto Holanda, que para mim é um exemplo de ética, de valor humano, e é uma pessoa que eu me espelho na minha vida, não só na minha vida pública, mas no meu dia a dia. Certo. Roberto, eu comecei, eu estudei no Colégio Batista, e depois na quinta série, né, na época, quinta série ginasial, eu fui para o Colégio Militar de Fortaleza. Certo. Estudei lá da quinta ao segundo ano científico. Ainda tentei ainda ver se eu ia para a carreira militar, porque eu tenho um tio da aeronáutica que sempre me influenciou, mas acabei indo para o GEL, né, no terceiro ano científico, e fiz a faculdade na Universidade Federal do Ceará em 87. Certo. Fiz para Engenharia Civil, na época, em 87, onde eu tive assim, grandes professores, educadores, que eu chamo não só professores, como educadores, que hoje, inclusive, é um assessor meu na Companhia Docas, que é o professor Joaquim Bento, que sempre norteou também os meus passos lá na engenharia. Bento também foi meu professor, Joaquim, excelente professor. Bom, então é uma pessoa que está nos ajudando muito lá na Companhia Docas do Ceará. Então eu terminei em 91 e logo em seguida entrei, fiz alguns estágios antes e entrei na iniciativa privada em algumas construtoras. Mas em 94 eu montei com um sócio uma construtora para fazer casas, obras menores, né? E também projetos.
E fiquei até meados de 98, 4, 5 anos. Depois, meu pai, na época secretário de Ciência e Tecnologia, juntamente com outras pessoas, montaram essa rede dos CVTs, né, dos Centros Vocacionais Tecnológicos. Certo, no governo Tasso Gereissati. No governo Tasso Gereissati, no segundo governo do Tasso. Certo. E nessa época, eu comecei a me envolver muito nesse programa, ajudava muito meu pai e submeti a uma bolsa do CNPq. Fui bolsista durante 3 anos na questão na extensão tecnológica. Eu fiquei vinculado ao CNPq, prestando serviço à ciência e tecnologia, implantando centros vocacionais no interior. Foram 40 centros, teve as FATECs, que são as faculdades, e os centros tecnológicos vocacionais, que foram 40. Nesta época, eu juntamente com a equipe que foi comandada, na época também tinha o Antônio Vasques, que era o subsecretário, teve coordenado também pelo Sérgio Frota, e a gente fez essa grande obra que até hoje, depois ficou, um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o CVTs, e ajudei a implantar, depois fui para Goiás, ajudei a implantar uns centros em Goiás, e depois passei 3 anos na Secretaria de Ciência e Tecnologia, ajudando também lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, na época ainda do Aécio Neves. Então, inaugurei mais de 10 centros vocacionais em Minas Gerais, o último foi até no município de Formiga, e depois, quando eu voltei, já no governo do Cid, o governador me convidou para compor a nova diretoria do Instituto Centec. E fui diretor durante 1 ano de diretoria de inovação tecnológica. Nessa diretoria era basicamente 3 grandes projetos, 3 grandes programas. Eram os arranjos produtivos locais, o biodiesel, na questão das mini usinas de biodiesel, e também a gente tratava muito especificamente da capacitação tecnológica da população, onde a gente usava os laboratórios do CVT, que tinha uma diretoria que era de extensão tecnológica, então era bem agregado à inovação tecnológica. E também a gente trabalhava muito nas incubadoras de empresas, né? Também com as faculdades das FATECs e dos institutos federais. Quando foi em outubro de 2007, uma grata surpresa, o governador Cid indicou meu nome para uma entrevista, na época o ministro Pedro Brito, da Secretaria de Portos, em 2007. E submeti essa entrevista e o ministro, então, Pedro Brito, me nomeou, logo depois de 2 meses, 1 mês e meio, me nomeou como diretor de infraestrutura e gestão portuária aqui no porto do Mucuripe. Certo. Então, isso foi no final de 2007 e de lá para cá eu ocupei 3 anos o cargo de diretor de infraestrutura e gestão e logo depois, com a saída, na época era o Sérgio Novaes o presidente, quando o Sérgio saiu para se candidatar, eu assumi interinamente a presidência. Certo. Depois, logo em seguida, entrou o ministro Leônidas Cristino e depois eu virei realmente efetivo. Saí da interinidade e fiquei presidente da Companhia Docas até hoje. Já estou há quase 4 anos como presidente da Companhia Docas, nesse desafio de alavancar a movimentação, e com isso tem toda a questão da execução orçamentária e conseguir que a Companhia Docas do Ceará, que é a companhia que administra o porto, tenha um diálogo, uma parceria, uma interação com o Porto do Pecém. O Porto do Pecém é um porto de vanguarda, é um porto que alavanca grandes empreendimentos, como a siderúrgica, como a refinaria, como a ZPE, como quando vier a refinaria, com certeza vai vir grandes projetos como polos petroquímicos e por aí vai, a siderúrgica com laminação, a ZPE que já está em funcionamento, foi a primeira do país. Então, assim, essa estrutura do Pecém, muito importante, isso que o governador Cid, nesses 7 anos de mandato como governador,
investiu mais de 1 bilhão de recursos no Porto do Pecém, vai fazer um grande diferencial. E o Porto Mucuripe, eu costumo dizer que é um porto, que congrega, que está interagindo com o Porto do Pecém. Por quê? Porque o Porto Mucuripe, ele tem uma vocação turística, claro, porque recebe cruzeiros, recebe navio de passageiros, diferentemente que o Pecém não recebe. Nós temos naquela retroárea o segundo maior polo moageiro de trigo, ali, o polo trigueiro, que congrega aqueles 3 maiores moinhos, e que tem segundo aqueles polo silos trigueiro do Brasil? Só perde de São Paulo, lá em Santos. Certo. Então, nós temos ali 3 grandes moinhos, 3 né? grandes moinhos, né? O Gereçati, o Dias Branco e o Macedo. Certo. Esses 3 grandes moinhos, eles correspondem ao segundo maior movimentação de trigo no país. Né? Mais de 1 milhão de toneladas é movimentada por ano naqueles moinhos. 1 milhão de toneladas? 1 milhão de toneladas, mais de 1 milhão já passou esse ano. Que e é beleza. sempre crescendo 8%, 10% por ano essa movimentação. São trigos, são grãos que vêm da Argentina e do Canadá. Certo. A gente, dentro dessa filosofia da integração, isso foi importante porque lá no Pecém tem a diretoria, o Pitombeira foi meu professor na universidade, um excelente um intelectual, uma pessoa que está fazendo também uma grande administração, juntamente com o secretário Adail. Então, o papel também do Porto Mucuripe é desafogar os gargalos também do Pecém. Por quê? Porque nós movimentamos container. Pra você ter ideia, esse ano de 2013, né, o ano que passou, nós movimentamos 24% a mais do que o ano de 2012 e correspondeu à maior movimentação de container na história desse porto. 24% a mais do que em 2012. Do que em 2012, que foi a maior proporcionalidade do resto das companhias docas do país. Certo. Nós movimentamos mais de 5 milhões de movimentação de cargas no ano de 2013, correspondendo a 11% a mais do que também o ano de 2012, que já tinha sido recorde. Nós executamos, você tem uma ideia, nós executamos mais de 104 milhões mais de 104 milhões de obras de investimentos. Para ideia, e correspondeu isso a 60% de investimento. O que é que isso corresponde, para você ter uma ideia? O maior porto da América Latina, que é Santos, executou 180 milhões, nós executamos 104. Rio só executou 20 milhões, nós executamos 104 milhões. Então, nós fomos o primeiro em percentual e o segundo maior do país em execução orçamentária. Essa execução, fizemos... Tudo isso foi em 2013. Só 2013. Então, o Porto, ele está preparado para receber grandes navios. Nós estamos agora terminando o terminal de passageiros. É um complexo. Roberto, é um complexo, não é só o terminal de passageiros. Muita gente diz assim, foi investida, eu queria até esclarecer isso, que é importantíssimo. Foi investido 200 milhões para receber na Copa 2, 3 navios, não é muito dinheiro. Eu digo, olha, o que vai ficar nesses 200 milhões é um legado não só para o Porto, como para a cidade. Que legado é esse? O Porto ganhou um cais novo de atracação, de 350 metros. O Porto ganhou uma retroárea para carga de pátio, de carga limpa, com 40 mil metros quadrados, área de expansão nova, e uma estação moderna, uma estação de primeiro mundo, com todos os ambientes necessários para receber o nosso turista, que hoje não tem. Então, é um legado para o resto da cidade, não foi só para a Copa do Mundo. Certo. Então, esse é um legado, como eu digo, que vai ficar mesmo para a Copa do, não só para a Copa do Mundo, mas, como eu volto a dizer, a cidade de Fortaleza, juntamente com as obras estruturantes que o prefeito Roberto Cláudio, através principalmente da Secretaria do Salmito Filho, que está fazendo com aquela revitalização na área, revitalização da Vicente de Castro, com aquela área ali do Serviluz, juntamente com a questão da capacitação, é o único porto do país que tem um centro de capacitação para os trabalhadores e para o entorno. Isso mostra aquela que é chamada relação porto-cidade. Então, André, eu queria te pedir um intervalo de 1 minuto
E queria que depois você detalhasse isso aí, que é realmente um assunto muito interessante. Um minuto só e voltamos. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje aqui no nosso programa de número 154, conversando com o engenheiro Paulo André Holanda, presidente da Companhia Docas do Ceará. Paulo André, eu queria saber o seguinte, hoje nós temos no Ceará dois grandes portos, o Porto do Pecém e o Porto do Mucuripe. O que é que define determinadas cargas saírem ou chegarem pelo Pecém ou pelo Mucuripe? Bom, o Porto do Pecém, ele tem o Porto do Mucuripe, ele tem a vocação dele, que, exemplo, que não vai chegar navios que não vai movimentar no Porto do Pecém, vai ter que movimentar no Porto do Mucuripe. Por exemplo, os granéis sólidos, como malte, fertilizantes e principalmente os trigos, eles não têm como aportar agora, atracar no Porto do Pecém, porque não tem lá a silagem necessária para receber esses grãos. Mas o Porto do Mucuripe já tem isso já há décadas. Navio de passageiros lá no Porto do Pecém não tem como receber, recebe lá no Porto do Mucuripe. Certo. Agora, existe carga, contêineres e carga geral. O que é que vai definir? Vai definir, os dois portos têm que estar preparados para receber esse navio que porventura venha. Mas existem alguns condicionantes. Exemplo, a profundidade de cada porto. O Porto do Pecém é um porto que leva grande vantagem porque é um porto offshore. O que é um porto offshore? Ele é dentro do mar, que tem uma ponte, e lá faz a operação e vem para a terra. Então lá ele já tem um calado natural que varia de 17,5 a 19 metros. Certo. O Porto do Mucuripe ele precisa ser dragado praticamente 3 em 3 anos, porque tem um assoreamento. E aí está limitado lá na profundidade. Então os navios vão ter algumas dificuldades de vir alguma carga para atracar no Porto do Mucuripe, porque não tem a profundidade necessária. Certo. Existe também a questão das frutas, por exemplo. Tanto o Porto do Mucuripe como o Porto do Pecém, ele exporta frutas para o exterior, principalmente lá para a Europa. O que é que acontece? 75% da exportação vai do estado do Ceará, 75% pelo Pecém, 25% pelo Porto do Mucuripe. Mas o Porto do Mucuripe é um outro armador que escolheu a Companhia Docas, faz essa linha, e o Porto do Pecém é um outro armador, é uma outra linha. Então, isso vai muito também do que o Porto está sendo atrativo para receber o armador. Agora, um detalhe importante. Existe aquele chamado gargalo, que é chamado, exemplo, demurge. O demurge é o tempo que o navio fica parado ao largo sem poder atracar. Então, se está muito congestionado no Pecém, por conta de muito navios operando, que às vezes demora, e se ele tem e pode atracar no Porto do Mucuripe, com uma janela de atracação, a gente chama janela, é destinar aquele cais para aquele navio naquele determinado dia atracar sempre ali. Certo. E aí a gente tem esse atrativo principalmente na cabotagem. Nós temos a janela para login e uma janela para a CMA CGM, que é de longo curso. Então a gente pode atracar o navio naquela época que ele chegar, naquele horário, ele chega, já está com aquele berço. Certo. Então ele não passa a ter gasto a mais. Então tem, exemplo, a questão dos aerogeradores. Tanto tem determinados armadores que escolhem o Porto do Pecém, como escolhe o Porto do Mucuripe. Eu digo o seguinte, o estado do Ceará tem a sorte
de ter 2 portos, porque fica mais competitivo, a gente dá para atrair mais armadores, mais importadores ou mais exportadores, para que não engargale um, porque se nós tivesse o PE-100, acabaria a gente perdendo carga para Suape, para o Rio Grande do Norte, ali para Natal. Certo. Então a gente tem essa facilidade e essa sorte de ter 2 portos que estão operando muito bem. Certo. E hoje, qual dos dois tem um maior movimento? Olha, o ano de 2013, o porto do PE-100, salvo engano, ele movimentou 6 milhões e 300 mil toneladas e o porto do Mucuripe 5 milhões e 150 mil toneladas. É um porto, os 2 portos movimentaram quase 12 mil toneladas. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, coisa de 20%, mais de 20% a mais do que do ano de 2012 a mais. Então, os portos estão em crescimento. Então, estão tendo aquela atrativa de receber os nossos empresários, nossos exportadores e importadores. Interessante isso, né? Sempre que a gente acha que quando vem um outro porto, quando anunciou-se que o Ceará teria outro porto no PE-100, a gente ficava pensando, poxa, vai ser muito ruim para o Porto do Mucuripe, o Porto do Mucuripe vai estacionar. Mas ao contrário, né? Sempre que vem um outro porto assim, parece que estimula o outro a crescer. Quer dizer, o Porto do Mucuripe parece que cresceu mais depois que chegou o Porto do PE-100. Quando o Porto do PE-100 iniciou as suas atividades, logo quando iniciou, o Porto do Mucuripe, ele teve um decréscimo muito grande nas suas atividades, inclusive com perda significativa de receita, os operadores portuários descrentes, os trabalhadores perdendo emprego e passou um período ruim, porque praticamente quase tudo que era container foi para lá, a carga geral começou a perder. Com os investimentos, aí eu digo, com a criação da CEP, da Secretaria Especial de Portos, da Presidência da República, houve os investimentos necessários para que o porto ressurgisse. E aí foi onde a gente teve uma participação forte, né, na época do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, e tivemos agora a participação do ministro Laurence Cristino como fundamental para alavancar os 2 portos, principalmente o Porto do Mucuripe. Por quê? Porque foram investimentos que nós conseguimos pleitear na Secretaria de Portos, com projetos, e prontamente o ministro Leônidas atendeu dentro dos critérios, dentro de uma lógica, mas dentro da responsabilidade, mas conseguimos dar um novo dinamismo a esse setor portuário, principalmente o Porto do Mucuripe. O que é que eu quero dizer com isso? Realmente, se a gente não tivesse feito, que eu digo assim, compartilhando com os funcionários da Companhia DOC e os outros diretores, a gente realmente, o Porto do Mucuripe, a tendência era parar ou então até perder as cargas e ir para lá. Mas não é a intenção do governo, a intenção é ter essa divisão mesmo, porque é isso que eu queria voltar ali no começo. Quando a gente conversou com o prefeito Roberto Cláudio, para a gente fazer a relação Porto-Cidade, esse grande projeto que está em andamento. Que projeto é esse? O Porto de Fortaleza está encravado dentro da cidade de Fortaleza. Isso. A gente tem que desmistificar que o porto, sujeira, prostituição, não contribui tanto com a cidade, e a gente tem que desmistificar. Então, hoje tem um CVT ali para treinamento, tem esse novo terminal de passageiros, tem essa Avenida Vicente Castro que vai estar toda urbanizada, vai estar com aquele farol, projeto já para ser licitado agora, todas aquelas obras de infraestrutura, de lazer, de cultura, de educação que está sendo feita pela prefeitura ali do lado, que vai dar uma revitalização naquela área, e aí sim, a gente está trabalhando com outros projetos para desafogar definitivamente também aquela área de engarrafamento. Como? A prefeitura vai fazer um grande corredor ali paralelo a Dioguinho, saindo ali da ponte de Sabiaguaba e indo com aquela obra que já está licitada até a Maestro Lisboa, da ponte de Sabiaguaba até a Maestro Lisboa, ainda não começou por uma questão ainda jurídica e ambiental, a jurídica na questão das apropriações e ambiental, porque tem alguns pontos ainda para serem equacionados. Certo. Mas ali vai desafogar, porque toda a parte de tráfego vai para ali. E também a ferrovia. E o mais importante, que a população às vezes não enxerga, é que a movimentação agora de mercadorias, nesse grande projeto de incentivo à cabotagem, os produtos vão sair, por exemplo, do Porto de Fortaleza e para Santos, para o Rio Grande, para Salvador, ou vice-versa, pelo mar.
E aí a gente desafoga toda a malha viária e rodoviária, e aí a gente tem condições de dar uma grande melhoria nessa questão do fluxo de caminhões que passa ali somente naquela área ali do Porto Mucuripe. Paulo André, além dessa obra que realmente vai ser maravilhosa para o Ceará, essa revitalização, essa modernização, essa ampliação do Porto do Mucuripe, que está sendo feito na sua administração. Além disso, me cite aí outras realizações suas na sua administração. Nós fizemos um leque de obras, principalmente na questão da tecnologia da informação. Nós colocamos o Porto 24 horas, o Porto Sem Papel, que é desburocratizar toda essa cadeia até de chegar o navio, fazer a operação, colocar dentro a Receita, fazer toda a vistoria, ou o Ministério também da Agricultura, ou algum outro órgão, até colocar no caminhão e sair, passava por 100 papéis. Hoje, a gente está fazendo isso, né, interagindo com tudo, falta alguns detalhes, mas vai ficar com 2, 3 papéis e o resto tudo no sistema. Certo. Então, isso agiliza demais, tem uma velocidade, isso ganha todos. Nós fizemos também toda a iluminação industrial do porto, revitalizando toda a questão ali do Pia Petroleiro. Nós fizemos obras estruturais, trocamos as tubovias por mais moderna, fizemos o reforço do cais comercial para os guindastes poderem operar, que era limitado em pouca área. Nós estamos mudando toda a pavimentação industrial do porto para poder os containers ficarem mais altos, né? Certo. Hoje a gente empilha 3, 4, vai poder empilhar 6, melhora a nossa área de pátio. A gente, junto aos empresários, principalmente com os operadores portuários, estão investindo na superestrutura, que a superestrutura é comprando maquinários, comprando redestaque, comprando empilhadeiras, comprando novos guindastes. Vai chegar um novo guindaste agora no Porto Mucuripe. Tal a credibilidade que essa gestão está tendo e os operadores investindo milhões. Roberto, são 10, 15, 20 milhões que eles estão da iniciativa privada, porque estão acreditando no porto. Certo. E também eu computo, Roberto, uma das grandes realizações, eu digo aí pessoal, foi a gente estar investindo nas pessoas, investindo no homem, principalmente na questão da capacitação, do treinamento e do plano de carreira e salário que foi implantado há 2 anos atrás na companhia, dando uma motivação a mais àqueles funcionários para que eles trabalhem mais motivados, trabalhem com mais alegria e estavam há 13 anos sem um plano e foi feito agora nessa nossa gestão, graças também ao ministro Leônidas, que batalhou muito para que isso acontecesse. Então, foi algumas realizações importantes. Eu computo, principalmente na questão da gestão. A gestão é fundamental para que a coisa ande, a gente poder fazer. O que é a gestão proativa? É você ter os técnicos, que nós temos técnicos competitíssimos lá, que tem condições de fazer um excelente projeto, que a gente caminhe para Brasília. Isso é que tem uma assessoria jurídica, a comissão de licitação, tudo engajado, e a gente poder fazer esses projetos para poder conseguir os recursos. Certo. Isso é uma batalha muito forte, uma batalha muito grande, que se não fosse esse grau de competência, de inteligência de muitos funcionários que nós temos, a gente com certeza, Roberto, ninguém tinha saído do lugar. E aí a gente consegue dar um upgrade, dar um diferencial naquele porto. Eu estou muito satisfeito divido isso com os outros diretores, né? O Mário Lima, que veio do PECEM, era secretário executivo da Secretaria de Portos, o Zé Maria, o Zé Arnaldo, até há pouco tempo o Mário Jorge. Então essa equipe... Você tem uma equipe muito boa, muito né? boa, equipe de excelência. Parabéns, você teve uma preocupação, isso é fundamental, né? Em qualquer entidade, em qualquer empresa, né? Você qualificou o seu pessoal, motivou o seu pessoal, além de trazer uma equipe de assessoria, de diretores muito competente. Com certeza, eu fico satisfeito porque a gente tem a sensação que a gente está no caminho certo e do dever cumprido. Quando eu vejo o ex-ministro Pedro Brito, quando eu vejo o ex-ministro Leônidas e quando eu vejo o atual ministro Antônio Henrique dizendo por escrito que a Companhia Dock do Ceará é uma das companhias modelo e cumpridora das metas, a gente fica satisfeito que a gente está realmente no caminho certo. Certo. Ô Paulo, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa.
E queria colocar nessas câmaras à disposição para que você acrescente alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Bom, eu espero que eu tenha correspondido à homenagem, né, que eu queria mais uma vez, fiquei muito feliz, eu e a minha família, e incrível que pareça, assim, eu fiquei muito satisfeito que quando eu cheguei na Companhia Docas, o grau de satisfação daqueles trabalhadores, e eu compartilhando com ele essa alegria de ter recebido esse prêmio, que é motivador. E você está presente com grandes empresários, né, com grandes políticos de nome, dentro dessa mesma homenagem, eu só tenho a agradecer a quem votou em mim, né, a sua empresa que faz a coisa séria, né, com seriedade, isso não tenha nem dúvida, e agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, meus filhos, né, Paulo Arthur e Lara, e principalmente a Deus, que me dê forças para que eu continue na Companhia Docas por mais um tempo para poder realizar, entregar o terminal de passageiro para a sociedade. Paulo André, eu fico muito feliz ao ouvir as suas palavras, porque justamente um dos objetivos das nossas promoções é essa: deixar os vencedores felizes, motivados, reconhecidos para trabalhar cada vez mais, né? E motivar aqueles que não ganharam, seus concorrentes, outros executivos federais que não ganharam, a poder trabalhar e ganhar no próximo ano. Bem, meus amigos, eu queria agradecer a presença do Dr. Paulo André Holanda e dizer, neste programa que nós estamos agora trazendo as novidades, e no Ceará tem disso sim, são coisas que aqui nós temos de inédito, de pioneiro. Nós temos no Ceará hoje o maior parque aquático do país, o Beach Park, que é o empreendimento do Joãozinho Gentil e do Ednilton Soares, e que é responsável por trazer muitos turistas aqui para o Ceará. Este foi o programa de número 154, que tem o apoio cultural do Hotel Passárgada, um hotel que fica na Chapada do Aripe, do Grupo São Benedito, do nosso amigo Silvio Rui, e da Fortaleza Tintas, uma empresa do grupo do nosso amigo Luiz Vale. Muito obrigado a todos pela audiência. Este programa vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, na sexta-feira às 20 horas. Nós vamos colocar essa entrevista no YouTube para todo mundo e dá para o Paulo André, para que ele mostre aos seus companheiros, aos seus amigos, uma gravação dessa entrevista. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, na casa